com som. Ei. Graça e paz a todos os irmãos, bom dia a todos. Vamos ficar de pé, irmãos? Graça e paz a você que está em casa também. Dá para se notar aqui da frente que os irmãos estão bem alegres essa manhã, né? Todo mundo conversando, se cumprimentando. Isso é muito bom, os irmãos estão alegres na casa de Deus. Irmãos, falando alegria, vamos ler o Salmo 100. Salmo de número 100. Os irmãos estão bem alegres hoje. Então vamos falar um salmo que fala sobre alegria. Temos que realmente estar alegres na casa do Senhor, na casa de Deus. Salmo de número 100. Nós estamos iniciando esse culto ao nosso Deus. Bastante comunhão. Hoje um dia bem bonito que o Senhor nos concedeu. Salmo de número 100, que fala sobre alegria. Que diz assim, a partir do versículo 1. Vou ler os 5 versículos, né? São apenas 5. Salmo 100, que na minha Bíblia diz que é um salmo para ação de graças, um salmo de gratidão. Diz assim, versículo 1: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Amém. Vamos nos alegrar, como eu já comentei, os irmãos estão com um aspecto bem alegre hoje, por causa do tempo, né? Mas principalmente porque nós estamos diante de Deus, né? Então é bom ver essa alegria, um cumprimentando o outro, os irmãos chegam sorrindo, mas é motivo de alegria sempre, né? De repente você passou por várias dificuldades durante a semana, esteve em outros locais, e agora você pode estar focado inteiramente em adorar a Deus, em receber aquilo que Ele tem para a sua vida. Então abra o seu coração. Deus tem coisas grandes. Aqui diz, prestem culto ao Senhor com alegria. Então se você está alegre por vários motivos, esteja alegre para estar adorando o nosso Deus, para cantar, para orar, para estar em comunhão uns com os outros, para receber a Tua palavra, que tudo que nós fizemos nesse dia, nós possamos fazer com alegria nosso coração, alegria que vem do Senhor, alegria que enche a nossa vida. Então vamos orar nesse momento, feche seus olhos, vamos falar com Deus, e vá abrindo seu coração, receba tudo aquilo que Deus tem para você, e manifeste a sua alegria, a sua gratidão pelas bênçãos. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós estamos felizes, primeiramente pois estamos na Tua presença, estamos reunidos como família de Deus, aqui na Tua casa de oração, ó Deus. Nós queremos realmente prestar um culto ao Senhor com alegria, com satisfação, ó Deus. Nós Te agradecemos por todas as bênçãos concedidas. Te agradecemos por essa semana que o Senhor nos guardou, o Senhor nos abençoou no nosso trabalho, nossos estudos, em todos os nossos afazeres. O Senhor nos dá essa oportunidade hoje de estarmos juntos com os nossos irmãos, nos confraternizando, nos alegrando uns aos outros, orando uns pelos outros, ó Deus, revendo pessoas que nós amamos, Pai, e que de repente nós não podemos ver durante a semana. Nós estamos bastante felizes e sabemos que o Senhor vai nos abençoar bastante, através das orações, através das músicas, das mensagens, de tudo aquilo que o Senhor nos preparou esse dia. Também Te agradecemos pelas bênçãos, pela nossa família, pela nossa saúde, por tudo. E também nós colocamos tudo na Tua presença, colocamos os nossos pedidos também, ó Deus. Pois quando nós colocamos a nossa petição diante de Ti, as nossas ansiedades, o Senhor nos devolve colocando alegria e esperança em nosso coração. Colocamos a nossa família, colocamos as nossas lutas, as nossas decisões que temos que tomar, ó Deus. Colocamos cada situação na Tua presença, crendo que o Senhor alegra o nosso coração, que o Senhor nos ajuda, Deus, a cada dia, Deus. Abençoa, Deus, tudo aquilo que está em nosso redor. Abençoe nossa Igreja Batista em Vila Diva. Abençoe todos os líderes, os voluntários, os ministérios, as famílias, todas as pessoas que participam da nossa comunidade, Deus.
Eu peço que hoje seja um dia que o Senhor venha encher o nosso coração de alegria. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que fazem separação entre nós e Deus. Que nenhuma falha nossa venha causar tristeza, mas nós cremos que o Senhor está nos purificando de todo o pecado, de toda a imperfeição, e por isso estaremos alegres e livres na Tua presença nesse dia. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. Espírito Santo, continua trabalhando em cada coração aqui, ó Deus, que nada venha roubar a nossa alegria, e por isso nós prestamos alegremente esse culto na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, amém. Dê um salve de palmas para Jesus, bem forte, vamos cantar. Meu querido, você já cumprimentou a pessoa que está aqui do seu lado esta manhã? Ainda não? Dá um abraço nela, cumprimente ela. Estamos aqui na casa do Senhor para glorificar a Ele, e também é sinônimo de comunhão. Amém, glória a Deus. Se é para Jesus, aplauda mais forte a Ele, amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se assentar um instante, por favor. Queria saber se tem alguém nesta manhã que está nos visitando pela primeira vez, segunda vez, pela milésima vez. São todos de casa, né? Então sejam todos bem-vindos. Fala assim para quem está do seu lado. Que bom que você está aqui nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Muito bom.
Sejam bem-vindos também nossos irmãos e amigos que nos acompanham na transmissão da internet, não é verdade? Então, que Deus abençoe sua casa, seu lar e toda a sua família. Queridos, nós temos aqui alguns avisos para vocês. Olha aí, falando sobre visitantes, né? De repente, alguém que está nos acompanhando, sinta esse desejo no coração de se batizar. Você que já tem Jesus no seu coração, você que já teve esse momento, né, de entregar a vida para Jesus, falta o próximo passo, que é o batismo. Então, de tempos em tempos, a gente sempre avisa aqui aos irmãos, né, que têm frequentado nossa igreja, que nós vamos começar a preparar o batismo para o final do ano. Então, se você se encontra nessa situação, não perca tempo, se batize, né, enquanto é tempo. E também você que frequenta a nossa igreja, talvez você está afastado, você se encontra em algum contexto nesse sentido, e tem visitado nossa igreja, quer ser membro da nossa igreja, então aí está o contato, tá bom? Esse número é da secretaria, mas você pode me procurar também no culto, aqui no ambiente da igreja, para nós alinharmos essa situação. Na verdade, é regularizar a sua situação, né? Porque uma coisa é você frequentar e outra é você ser membro da igreja, tá bom? Então pense nisso, tá bom? Porque com certeza Deus vai abençoar muito mais a sua vida do que já é, tá bom? Então pense sobre o batismo, se você ainda não é batizado e se você ainda não é membro da nossa igreja, está frequentando, então essa é uma oportunidade para você se tornar membro da nossa igreja, tá bom? Próximo recado é falando do próximo sábado, nós vamos ter aqui uma programação do Ministério Infantil, do Projeto Recriar, enfim, há muitos voluntários envolvidos nesse trabalho, tá bom? Então, nós vamos ter aqui a programação da festa do Dia das Crianças a partir das 14h30, tá bom? Você adulto que participa em outro ministério também pode ajudar, tá bom? Então, converse com a irmã Andréia, que é líder do Ministério Infantil. Então, ela vai, com certeza, administrar aonde você pode ajudar, tá? Então, incentive mesmo as suas crianças, você que é responsável por uma criança, sobrinho, neto, enfim, traga para a igreja para aprender a palavra de Deus, nós orarmos por eles. E nós estamos alinhando também para os adultos algumas questões aí para os adultos participarem também. Por exemplo, nós vamos ter uma advogada aqui para dar orientação jurídica. Nós estamos alinhando também para uma cabeleireira estar aqui também fazendo corte masculino e feminino. Então, se você quer ajudar, se você tiver alguma ideia, tá bom? Se você tiver alguma sugestão, mande um WhatsApp. Hoje está fácil de falar com o pastor, né? Então, mande um WhatsApp, a gente quer agregar nesse trabalho do Ministério Infantil, várias atividades, tá bom? Depois vai ter lanche, vai ter historinha, enfim, né? Todo o trabalho que o Ministério Infantil faz em relação a essa festa do Dia das Crianças. Não fique de fora, tá bom? Tenho certeza que será uma grande bênção. E por falar em ajudar, além do seu voluntariado, de estar aqui nesse dia, você também pode trazer doações. Aí as doações, eu não sei como é que está o nível de doações, se já alcançou tudo ou não, mas eu estou vendo a cabecinha da Andréia mexendo assim, né? Então nós precisamos de doações. Talvez esteja pequeno aí a letra, ou para quem está acompanhando na internet, mas nós precisamos, olha, de bolo de chocolate. Toda mulher, pelo menos, deveria saber fazer um bolo de chocolate, né? A Ju falou, tem pelo menos aquele de caixinha. Porque algumas mulheres falam, pastor, eu não sei cozinhar, quem cozinha é meu marido. Tá bom, tudo bem, até passa. Tem casa de bolo, é verdade, olha só, tá vendo quanta sugestão? Passa ali na esquina, compra um bolo de chocolate e traz aqui para as crianças se alimentarem nesse dia. Milho de pipoca, aí não precisa nem cozinhar. É só passar no supermercado, comprar um pacotinho e trazer para a igreja. Pão de hot dog. Olha só, quantas do suco, aquele de saquinho. Batata, irmã, é aquela batata mesmo, palha ou é aquela batata... A batata é a batata mesmo? É a batata mesmo, não é a palha não. Vem com um saquinho de batata palha que nós não queremos isso. Nós queremos a batata mesmo, tá? 1 quilo de batata, 2. Que tem o hot dog. Então esquece que eu falei.
Pode trazer aí, batata de todo tipo, né? Refrigerante, enfim, irmãos, né? Dá para a gente ajudar. Molho de tomate para fazer o hot dog, agora estou entendendo, né? Vocês também. Tá bom, irmãos? Então ajude, coopere, né? Porque a gente quer abençoar as crianças da nossa igreja e também as crianças do bairro, tá bom? No projeto Recriar, nós já convidamos todas as crianças, os pais, para estarem aqui. E será um grande dia, com certeza. Esteja, com certeza, orando por esse trabalho, tá bom? Também quero adiantar que no dia 29 de outubro, a partir das 19h30, nós vamos ter um encontro de casais. Nós estamos fazendo a cada 2 meses, tá? Um encontro de casais aqui na igreja. Então, você e seu companheiro ou sua companheira está convidado a estar conosco. Pode ser casado, namorado, noivo, enfim. Pode estar aqui conosco, porque é uma palavra direcionada para os casais, para a família, tá bom? Então, venha participar conosco. Eu costumo dizer e orientar. Às vezes as pessoas falam, encontro de casais, é só para quem está em crise. Não, não é isso. A família, o casal, ele precisa se fortalecer na palavra de Deus, tá bom? Então não pense assim, eu não estou em crise, então esse encontro não é para mim. Não, é para todos, porque a gente tem momento de comunhão, enfim, estar aqui na igreja é tudo de bom. Então você, casal, é nosso convidado para estar aqui na igreja dia 29, a partir das 19h30. E um detalhe, quem vai trazer a palavra nesse dia é o Ricardo e a Fernanda, né? O casal aí que passou por um momento difícil, então eu tenho certeza que será uma bênção este dia. Amém, queridos? Nós vamos agora consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, mas sempre lembrando que nós temos 3 formas de você contribuir, que é através do envelope, da transferência bancária ou na maquininha de cartão, que nós temos lá atrás nossos irmãos para receber o seu dízimo, a sua oferta. E o texto que eu quero compartilhar está em Salmo 116, verso 12, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Então, é uma pergunta que o salmista fez, né, para responder à bondade de Deus sobre sua vida. E uma das formas que nós podemos agradecer, reconhecer a bondade de Deus sobre nossas vidas, também é através do dízimo e da oferta. Por quê? Deus tem nos dado saúde, né? De repente, até você pode estar indo no médico, fazendo um tratamento, mas Deus te deu a vida, né? Deus está aí com você todos os dias, como diz a palavra. E eu tenho certeza que em alguma área Deus tem nos abençoado. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento de dízimo e oferta, também é uma forma de você reconhecer que Deus está sendo bom com você, conosco. Então, sempre quando você entregar seu dízimo, sua oferta, então venha com o coração cheio de gratidão, de reconhecimento da bondade de Deus, tá bom? Lembrando aos irmãos, né, venha pelo corredor central, se você for entregar o seu envelope, venha pelo corredor central e saia pelas laterais aqui do templo, tá? Para a gente ter um fluxo melhor aqui dentro, tá bom? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, nós queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome, pela Tua bondade e misericórdia que nos cerca todos os dias. Assim como o salmista declarou nesta palavra, nós também queremos reforçar nesta manhã, como podemos retribuir toda a bondade que o Senhor tem tido para conosco. E uma das formas é trazendo o dízimo e a oferta na casa do Senhor. É claro que nós podemos reconhecer a Tua bondade em várias áreas da nossa vida. Com certeza, muitos de nós temos motivos de gratidão, de reconhecimento da Sua bondade conosco. Mas nesse momento, que também é de adoração, nós queremos ter um coração grato e reconhecer que tudo tem vindo das Tuas mãos. E o Senhor tem abençoado a nossa vida, os nossos esforços, o nosso trabalho,
a nossa casa, o nosso lar e a nossa família. E nós te louvamos, Pai, porque o seu povo tem tido esse coração generoso. E nós pedimos que o teu Espírito Santo nos conserve desta maneira. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos sempre trazer a nossa oferta e o nosso dízimo para abençoar a casa do Senhor. Que o Senhor abençoe cada família, cada pessoa, cada irmão. E aqueles que também por algum motivo não puderem, que o Senhor também se faça presente na vida dos nossos irmãos, suprindo todas as suas necessidades. Que o Senhor dê a provisão para a nossa casa, para o nosso lar, abençoando a nossa vida e a nossa família. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé e vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Se não olhar o Senhor pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.
Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Muito bem, queridos, pode se assentar. Eu queria chamar os professores. Ontem, dia 15, foi comemorado essa data, né, o Dia do Professor. E sabemos que eles são muito importantes, né? Aqui na igreja, fora da igreja. Então eu queria chamar para nós orarmos por vocês, professor da escola dominical, do ministério infantil, se estiver aqui de manhã, pode vir aqui na frente, fica aqui no meu lado esquerdo, tá bom? Nós vamos orar daqui a pouco, filha, tá tão empolgadinha. Como nós temos 2 grupos, né, de manhã e à noite, nós vamos fazer esse momento também, tá? Então, são todos professores que estão aqui, é isso? Professores da escola dominical e professores do Ministério Infantil e também professor que dá aula secularmente também, tá bom? Você tem algum professor que trabalha na área? A irmã Elisa, ela deu quantos anos aula, irmã? Quantos anos a senhora deu aula? Está aposentada há 30 anos já? E quantos anos de aula? Bastante tempo. Resumindo aqui para os irmãos. Então a irmã Andréia, ela vai distribuir uma lembrancinha, tá bom? Para cada um de vocês, é uma lembrancinha, tá bom? Vocês merecem muito mais, com certeza, mas... E a Aliane vai dar uma lembrancinha também para as mulheres, tá bom? Que é uma irmã que fez com muito carinho essa lembrancinha linda demais. Então, obrigado, viu, irmã Lenir? Que Deus te abençoe grandemente, tá? Um docinho e uma... É plantinha, né, irmã? É uma plantinha para... Opa, claro. Também sou professor. Opa. Eu ensino bastante. Muito bem. Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Obrigado, porque vocês são muito importantes. Tanto para a nossa igreja, quanto para esse mundo, né? Professor forma professores, professor forma outras pessoas que desenvolvem suas profissões, né? Professor desenvolve profissões. Veja só, né? Como que a gente tem que valorizar cada um desses amados irmãos, né? Então, parabéns para todos vocês e continuem firmes, como diz lá a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 58, pegar aquela parte mais importante. Sejam firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é em vão. Sabe, uma das coisas que às vezes, de repente, pode surgir no nosso coração, é pensar se o que a gente faz está dando resultado. Às vezes a gente passa por momentos assim. Mas eu quero dizer que tudo que vocês fazem é uma plantinha plantada no coração de cada pessoa. Às vezes a gente não vê o resultado. É igual o pastor também, né? Às vezes no momento a gente não vê o resultado que a gente gostaria. Mas a gente tem que confiar que a semente que nós plantamos, ela vai dar frutos. Então continue firme, para Deus abençoar vocês e aqueles que vocês têm ensinado, tá bom? Vamos orar, igreja? Abençoe a vida deles, levante suas mãos e vamos orar por eles. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos pela vida dos nossos irmãos e irmãs que desempenham ou já desempenharam esta tarefa de ser professor. Obrigado pela vida deles, a qual nós estamos sempre aprendendo com aquilo que eles têm para nos passar. Que o Senhor os capacite, que o Senhor os abençoe,
usando a vida deles, seja na igreja ou fora da igreja, como instrumento em tuas mãos. Nós reconhecemos a importância de cada um deles, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Que o Senhor possa dar sabedoria, possa usar a vida deles, ó Deus, aonde eles estiverem, como instrumento nas tuas mãos. Talvez aquilo que eles têm plantado, no momento eles não estão vendo os frutos, mas nós oramos nesta manhã, para que eles continuem firmes, continuem crendo, que cada semente que está sendo plantada, cada ensino, cada palavra, cada conceito, cada verdade, cada valor e princípio que eles têm ensinado, vai dar frutos para a edificação de vidas e para a glória do teu nome. Usa a vida de todos nós, e nós agradecemos a vida desses irmãos aqui que estão e todos os professores na sua existência. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a vida desses professores. Deus abençoe. Pode voltar, que agora a gente vai chamar as crianças, tá bom? Vamos aproveitar. Quem vai dar aula hoje é o Kaique. Muito bem, olha o Kaique aí, hein, Kaique? É isso aí. Deus abençoe. Vamos chamar as crianças, tem as crianças aqui. Venham aqui que nós agora vamos orar pelo Ministério Infantil, que também é muito importante na nossa igreja, tá? Ore pelo Ministério Infantil, abençoe, tá bom? Porque é o que a gente tem falado, né? Acabamos de orar pela vida dos professores e as crianças também são importantes nesse contexto. E a gente sabe, né, que o mundo aí fora é muito difícil. E nós, como igreja, precisamos orar, né, pelas crianças, pelo Ministério Infantil, porque a gente vê, né, nos comerciais, através de muita coisa que está sendo ensinada, valores muito conturpados. E a igreja precisa manter os seus princípios. Então vamos orar mais uma vez, agora abençoando a vida das crianças. Estenda suas mãos, vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez, nesta manhã, nós somos gratos pelo Ministério Infantil, que tem se dedicado a ensinar a Tua Palavra para as nossas crianças. Que o Senhor tome nas Tuas mãos os professores e voluntários do Ministério Infantil, capacitando eles, ó Deus, a serem esse instrumento em Tuas mãos, para que possam ensinar as crianças no caminho do Senhor. Que o Senhor guarde, livre e proteja cada criança, que o Senhor afaste elas dos caminhos maus, das ciladas do inimigo, de tudo aquilo que o inferno tem feito contra as crianças e famílias. Que o Senhor cubra elas de bênçãos, seja em casa, na escola, entre os seus amiguinhos. Que o Senhor possa revestir elas com poder e graça. Envie os teus anjos para guardar elas de todo mal. E assim, que elas sejam também instrumentos do Senhor aonde elas estiverem. Que cada palavra, cada ensino, cada lição que é passada para elas, elas também possam ensinar os seus coleguinhas e também a sua própria família, pois sabemos que há muitos pais que ainda não se converteram, muitas pessoas de suas famílias que ainda precisam de Jesus, e que mesmo as crianças possam ser, ó Deus, um instrumento de evangelização na vida dos adultos ou na vida de outras crianças. Abençoe a vida delas e que o Senhor possa guardá-las de todo mal. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Vão na paz de Jesus. Boa aula também para vocês, tá bom? Tudo de bom. Muito bem, queridos, vamos meditar na palavra do Senhor agora. Hoje nós vamos falar um pouco sobre viva em pureza, em santidade, porque eu creio que esse é o desejo de Deus para os seus filhos, tá bom? E nós vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22 apenas, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2,
verso 22. Diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Eu vou ler novamente, tá? Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Amém, igreja? Olha, não se assuste com esse tema, né? Porque às vezes a gente fala sobre pureza, sobre santidade. E qual é a ideia da grande maioria? Ser perfeito. Eu preciso ser uma pessoa perfeita. Você precisa ser uma pessoa perfeita. Obviamente que nós devemos buscar a perfeição, porque a Bíblia declara isso. Sejam perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai celestial. Qual é a ideia desse versículo, desse contexto? Que nós devemos fazer todos os nossos esforços possíveis para ser perfeito. Mas será que a gente consegue viver perfeito como Jesus viveu? Não. A Bíblia declara que só foi um homem perfeito. E esse homem perfeito foi o pastor Rodrigo. Ai de mim, Senhor, misericórdia. A Bíblia fala que perfeito só há um, Jesus. Jesus, né? Agora, nós que já aceitamos Jesus, que estamos nessa caminhada, nunca se esqueça que a sua vida cristã é uma caminhada. Nós nunca estaremos prontos. Só estaremos perfeitos quando Jesus voltar e a igreja subir. Quem quer subir para a igreja? Amém, irmãos? Então, só lá na eternidade que nós seremos totalmente perfeitos. Mas aqui na terra, a gente tem que buscar se afastar de coisas que nos levam para longe de Deus. E, obviamente, a gente precisa, analisar o nosso coração de como nós podemos viver esta vida que agrada a Deus. Porque esta é a nossa oração, eu creio que de todos nós. Deus, eu quero fazer a Tua vontade. Deus, me mostra qual é a Tua vontade. Deus, em todas as áreas da nossa vida, Ele tem uma vontade dEle a ser revelada para nós. Mas uma das coisas que nós não podemos descartar é esta que nós estamos falando hoje. Pureza e santidade, viver na presença de Deus. Porque uma vez que eu e você, nós não desejarmos, não querermos viver esta santidade, automaticamente isso já nos afasta da presença de Deus. E isso nos deixa mais longe de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. A gente precisa santificar a nossa vida a cada dia mais. Tem um versículo, não precisa abrir, mas só ouça com atenção, que diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 24, os que pertencem a Cristo. Quem pertence a Cristo aqui? Eu e você. Crucificaram a sua carne, com as suas paixões e desejos. Ou seja, nós devemos crucificar a nossa carne, todos os dias. O que é crucificar, pastor? É você abrir mão de um desejo mau que você, de repente, alimenta dentro de você. Ah, pastor, mas quais são os desejos maus? Se a gente for lá em Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver obras da carne, né? A gente vê lá ódio, ciúmes, ira, maledicência, enfim, há uma série de situações, desejos da nossa carne, que nós precisamos nos desvencilhar, se afastar disso. Lutar contra não é fácil, né? Porque faz parte da nossa natureza carnal. Mas nós devemos nos esforçar, pelo menos. Porque o bom cristão, ele faz isso, ele se esforça.
Agora, aquele cristão meia boca, é que está tudo bem para ele. Ah, não, eu estou vivendo no pecado, então é isso mesmo, vou viver desse jeito, né? Não me interessa o que Deus pensa, o que o pastor pensa, o que a igreja pensa, eu vou viver do jeito que eu quero. Está errado, né? Não é dessa forma. Nós, como filhos de Deus, aqui como diz, olha, os que pertencem a Cristo, aqueles que já são salvos, aqueles que já seguem a Jesus, nós devemos crucificar a nossa carne. E nós prestamos conta a Deus. Nós também, como uma comunidade, uma família cristã, uma família espiritual, nós devemos também buscar essa santidade na nossa vida, porque senão nós vamos virar pedra de tropeço para outras pessoas, principalmente para aqueles novos na fé. Aqueles que se convertem recentemente, eles precisam ver um bom testemunho nas nossas vidas. Eles precisam ver na gente o Cristo, as atitudes, as palavras de Cristo em nós. Seja cristão novo ou velho, as pessoas ímpias precisam ver Jesus em nós. Você já viu alguém dizendo, de repente, você já ouviu ou você também já falou: ah, para ser crente igual esse aí, para ir na igreja igual esse, eu prefiro ficar em casa. Isso é triste, né? Isso é triste de ouvir, porque, de repente, essa pessoa está tirando conclusões de alguém que não está dando um bom testemunho. Para ser crente, cristão, para ser um pastor igual esse, eu prefiro ficar na minha casa. Então, isso é uma conclusão, não estou dizendo se está certo, se está errado, mas a conclusão de muitos que às vezes olham para alguns cristãos e não têm desejo e vontade nenhuma de ser crente, de ser cristão, porque estão dando um mau testemunho. E a vida de santidade, ela nos leva a repensar nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. A santidade nos leva a isso. Porque quanto mais distante de Deus eu estou, mais perto do pecado eu estou, e mais insensível eu serei. Agora, se eu vivo em santidade, mais perto de Deus eu estou, e mais sensível eu serei. E aí, mais nós teremos vida de Deus em nós. Porque esse é o desejo do Senhor, né? Na nossa vida e no nosso coração. A palavra de Deus, 1 João, nos fala e nos lembra que nós não devemos amar o mundo, e nem as coisas que há no mundo. A Bíblia diz isso, que se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. A santidade de Deus não está nele. Se a gente ama mais as coisas desta terra do que as coisas de Deus, alguma coisa está errada, e talvez nem convertido nós somos, né? Como eu disse, nós não somos perfeitos. Claro, vai existir às vezes um deslize na nossa vida. Você vai pecar em alguma coisa? Vai pecar. Certa vez eu ouvi até numa palestra, um pastor dizendo, eu já citei isso, que se a gente pecar uma vez por período do dia, quantos pecados nós temos no dia? 3. Se você pecar de manhã, se você pecar à tarde, se você pecar à noite, no mínimo você pecou 3 vezes. Multiplica isso, pastor Ricardo, que é contador. Pega aí a calculadora. Se você pecar 3 vezes ao dia, numa semana, quanto dá? Olha só, já 21 perdão que você tem que pedir para Deus. No mês, quantos pecados? 84, é isso? Eu não estou fazendo conta, eu estou indo pelos irmãos. Se eu pecar é porque você está pecando também. 84, irmão? Olha aí. 84 perdão que você tem que pedir para Deus. Né? E no ano?
Já perdi a conta. Quase 1.000. Mais de 1.000 até, né? Isso eu estou falando umzinho de manhã. Umzinho à tarde e umzinho à noite. Porque fala, não, é só um pecadinho, né? Não tem problema, tal, né? Eu enganar, eu mentir, eu falar mal do outro, eu odiar. Não tem problema, é só um pecadinho, né? Então veja só, meus irmãos, a importância da gente falar sobre vida de santidade, sobre arrependimento, né? Faz parte da nossa vida cristã. Quando a gente fala sobre arrependimento, isso nós não estamos diminuindo ninguém, muito pelo contrário. Nós só queremos estar mais perto de Deus. Quando a gente confessa, olha igreja, vamos pedir esse dia perdão pelos nossos pecados. Analisa aí, vê na semana se você fez alguma coisa que está trazendo desconforto no teu coração. Se arrependa, peça perdão. O arrependimento e o perdão não é só para o ímpio que não tem Jesus. O ímpio que a gente pensa é aquele que tem que se converter, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele vai para o céu. Ele tem que se arrepender e pedir perdão. Sim, mas nós cristãos também. Somos salvos, mas a gente tem que pedir perdão, se arrepender, viver em santidade, como diz a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse versículo que nós lemos, ele ressalta isso na vida de Timóteo. Timóteo, para quem conhece o contexto, os professores sabem disso. Ele foi um jovem pastor de igreja. E aí Timóteo ressalta, não só nesse versículo, mas em outros também, a importância de Timóteo viver uma vida de santidade. De viver uma vida que agrada a Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz assim, olha: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então Paulo, ele ensina, ele fala para Timóteo que ele andasse com esses princípios na sua vida cristã. Olha, que você tenha fé, que você ande em amor, que você seja correto no procedimento, mas também você viva em pureza, em santidade. E esse também eu creio que é o princípio que Deus deseja de todo o nosso coração. Por exemplo, isso é tão real, meus irmãos, na nossa vida espiritual, que a gente também retrata essa pureza na nossa vida cotidiana. Você beberia água numa garrafinha limpa ou numa garrafinha suja? Qual garrafinha você escolheria beber água? A limpa. A gente até fala, eu quero beber uma água pura, né? Ninguém quer beber uma água suja. Ninguém quer beber uma água contaminada. Né? Ninguém. Por exemplo, se você vai na feira ou no supermercado, aproveitando essa ilustração, você escolhe qual fruta? As boas ou ruins? As boas. Você pega a fruta machucada ou aquela que aparentemente é bonita? A bonita. Você fala assim, chega lá e fala, ai, que tomate estragado, lindo, eu vou levar para minha casa. Não. Você pega a boa, você escolhe a melhor. Aí você chega em casa, né, toma um susto, porque aí passa lá no jornal que aquela fruta que você pegou tinha muito agrotóxico. Você vê como a gente se preocupa até nisso, irmãos? Se você pega, já aconteceu com a maioria das pessoas. Se você abre a sua geladeira e você vê lá alguma comida que se estragou, você esqueceu lá no fundo da geladeira e estragou o feijão lá. Você põe para esquentar e come? Né? Está estragado. Não presta, não serve.
Quando nós falamos sobre vida em santidade, meus irmãos, trazendo isso para a nossa realidade espiritual, tem o mesmo conceito, é o mesmo sentido. O nosso coração precisa, é uma necessidade. Não é se você quer ou não, é uma necessidade de você buscar essa santidade. Todos os dias. Porque se num dia a gente pode pecar 3 vezes, então todo dia eu preciso orar. Deus, me ajuda a viver em santidade. Deus, eu desejo viver em santidade. Deus, eu desejo viver uma vida que agrada ao Senhor. Mas é claro que hoje essa mensagem não é para condenar, mas é para alertar, é para nos orientar e saber da importância da santidade na nossa vida. Não é para apontar dedos, não é para julgar, né? Porque tem muitos daqueles que também são hipócritas. Eles não vivem uma vida em santidade e querem que os outros vivam. Às vezes, ninguém está vendo o pecado dele, mas, de repente, o pecado de alguém que ficou aparente, que apareceu, de repente, né, ali ficou à vista de todo mundo. Ah, você é um pecador. Igual aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher adúltera. Não é isso? Vocês conhecem a história. O que eles fizeram? Até para provocar Jesus, eles pegaram pedras, porque naquela época era assim, se a mulher fosse pega em adultério, ela seria apedrejada. E aí pegaram as pedras e fizeram o quê? Para atacar nela, matar ela. Aí o que acontece? Jesus, homem perfeito, diz o quê? Olha, resumindo a história. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a abandonar a sua pedra, deixar de lado, viraram as costas, foram embora. E aí Jesus pergunta, mulher, aonde estão os teus acusadores? Então vai e não peques mais. Então, quando a gente fala de santidade, de viver uma vida, né, na presença do Senhor, obviamente, nós não estamos querendo julgar, mas dizer que o melhor é viver em santidade. Que o que agrada a Deus realmente é se afastar de toda a aparência do mal. Como diz lá em 1 Tessalonicenses. Diz, fugir de algumas. Não, para quem conhece a Bíblia diz assim, fugir de toda a aparência do mal. Foi o que José fez. Quando José estava sendo assediado pela esposa de Potifar. Aquela mulher, ela queria ter uma relação com aquele jovem, com aquele rapaz. E ela assediava ele. Imagine você ser assediada por uma mulher daquelas. Talvez uma mulher daquelas, para ser esposa de Potifar, com todo o respeito que eu estou falando, deveria ser uma mulher linda, uma mulher perfumada. Ou vocês acham que era uma mulher banguela, desajeitada, fedida e peluda? Não, era uma mulher linda, era uma mulher maravilhosa. Esposa de Potifar, um homem importante lá no reino do Egito. E o que acontece? Qualquer homem, de repente, entenda bem os homens aí, não se sintam ofendidos comigo, mas qualquer homem talvez se atrairia por uma mulher dessa, uma modelo. Qual é a modelo hoje, atualmente falando? Eu não vou falar, senão minha esposa não me dá almoço hoje. Estou brincando. Mas qual é o modelo aí famosa? Gisele Bündchen? Então, seria uma Gisele Bündchen de Potifar. E aí José o quê? Ele flertou com ela? Não, diz que ele fugiu. Ele fugiu daquela mulher. Nós não podemos flertar com o pecado, meus irmãos. Isso é só um exemplo, mas em algumas áreas também. Porque a Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 1, verso 14, sejam santos, porque eu sou santo. Não estou falando do time não, tá? Os homens são espertinhos, o pastor está falando do time. Não, ser santo, viver em santidade.
Sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, para a gente concluir aqui, pureza, meus irmãos, na nossa vida física, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E a pureza está até nisso, porque nós devemos preservar o nosso corpo, né? Porque nós somos templo, nós temos que preservar esta casa de Deus. Como é que você está cuidando do seu corpo? A gente tem que cuidar. Ah, pastor, mas eu estou doente, eu estou fazendo alguns exames. Isso é normal, porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a doenças, enfermidades. Eu mesmo citei, domingo, que semana retrasada, eu fui para o hospital com pedras nos rins. Acontece. Agora, seria um bom cristão se eu falasse assim, não vou no hospital, deixa essa dor aqui mesmo e vamos em frente? Não, eu não estaria cuidando do meu corpo. Nós temos que orar por milagres, mas também temos que zelar pelo nosso corpo. Pureza também está no nosso corpo. Isso sem estender aqui, por causa do nosso tempo, em relação à prostituição, à pornografia, à masturbação, né? Então, a gente tem que preservar o nosso corpo de todas essas coisas. A gente tem que preservar os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, às vezes, né, você odeia alguém. Puxa, acontece? Pode acontecer. Nós somos seres humanos. Mas a gente não pode permitir que esse pensamento, ele continue no nosso coração. Você pode ficar com raiva de alguém? Ah, mas o senhor não está falando de santidade? Estou. A santidade, ela nos leva a vencer esse sentimento. A raiva, vocês acham que eu já nunca senti de alguém? Quase todo dia. Sou ser humano. Raiva no trânsito de alguém, me fechou. Oh, quem dirige aqui? Levanta a mão. Vocês nunca sentiram raiva ou só o pastor que é um pecador e precisa agora, hoje, nessa manhã, se arrepender, que um cara entrou nele e ele ficou bravo com aquele cara? Só eu? Não. É, direto. Né? Pensamentos, acontece. A Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Você vai ficar irado. Vai. Mas não alimente isso. A santidade nos leva a isso. Uma pessoa santa, ela fica irada? Fica. Mas ela não alimenta isso. Um homem, de repente, ele olha para uma mulher, olha, mas ele não alimenta o desejo por ela. Não estou dizendo que é certo olhar, entendeu? Por causa do nosso tempo não tem muita coisa. Mulher olha para homens bonitos? Olha. Se não olhar, é cega. Só pode ser isso. Nós temos um valor de julgamento. Pessoa feia, pessoa bonita. Não vou falar nada, senão... Né? Pois é, santidade, irmã, não é aparência. Entendeu, irmãos? Nós devemos, a mulher, então, só para não perder aqui o fio da meada, a mulher olha para um homem bonito? Sim, ainda mais hoje em dia, tem muitos homens que se cuidam, eles cuidam do seu corpo. Mas não pode desejar. Entendeu, irmãos? Então tem coisas que se a gente desejar e fazer, aí é pecado. Então, a santidade, ela nos leva, nos ajuda a viver essa pureza de coração, como diz lá o versículo de Mateus, bem-aventurados, felizes, os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí existe uma série de outras passagens bíblicas que nos fala sobre santidade. Por exemplo, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Não pense você, vou viver a vida do meu jeito, que eu quero, e
vou entrar no céu. Prazer em te conhecer aqui na terra, porque lá no céu não vai entrar mesmo. É a palavra que está dizendo, sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Então, meus irmãos, eu quero orar com vocês, trazendo, esse desejo no nosso coração de, primeiro, arrependimento, se você reconhece algum pecado, alguma coisa assim. Então, aproveite, Senhor, me perdoa porque eu falei o que não devia, pensei alguma coisa, agi de forma errada. É o momento da gente pedir perdão para Deus, mas também é um tempo para a gente reforçar a nossa vida com Deus. Deus, me ajuda a viver em santidade, porque não é fácil, irmãos, viver uma vida de santidade hoje, no mundo que nós estamos. Vamos por esse lado, ainda mais na televisão hoje, que está muito sem censura as coisas. A gente até arrisca ver um filme, eu, a Juliana, as crianças junto, às vezes lá seleciona um título lá na Netflix, aí no começo é legal tal, mas daqui a pouco está falando um monte de palavrão, está mostrando cenas de sexo, enfim, aí você não consegue nem ver um filme com família, aí você tem que escolher um filme infantil e os adultos ver filme infantil. E olhe lá, porque tem muito filme infantil hoje que só a misericórdia de Deus ensina a questão da ideologia de gênero, da homossexualidade. Terrível. Terrível. Nós precisamos orar e buscar essa santidade. Feche seus olhos. Melhor, vamos ficar de pé? Pode. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, queridos irmãos, e veja aí no seu coração se precisa haver um ajuste que você precisa fazer nessa manhã. Faça essa renúncia, abra mão de algum pecado, seja ele em pensamento, em palavras, em comportamento. Vá falando com Deus nesta manhã. E se o Espírito Santo te mostra hoje que alguma área, alguma coisa não está legal, então fala, Senhor, me ajuda a vencer. Eu quero abrir mão disso, mas essas coisas têm sido maiores na minha vida do que as coisas do Senhor. Mas a partir dessa manhã eu quero mudar, eu quero viver em santidade, eu quero dar um bom testemunho, eu quero me arrepender e pedir perdão dos meus pecados se houver alguma coisa. Ou se você não tem que se arrepender de nada, então reforce sua vida cristã, diga, Deus, me ajuda a manter a minha vida de santidade. Me ajuda, Senhor, a vencer as tentações. Não estamos aqui julgando, porque de repente nós somos fracos em alguma área, mas o Espírito Santo, Ele pode e quer nos dar forças para a gente viver como nós cantamos, um coração igual a Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, Te louvamos por esta manhã, por tudo que vimos e ouvimos e reforçamos agora em nossa oração, Pai, o desejo de nós nos santificarmos, Pai. Por isso nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nos arrependemos, ó Deus, de coisas que falamos, pensamos e agimos. Talvez coisas conscientes ou até inconscientemente fizemos. Mas nós nesta manhã queremos nos arrepender e pedir, purifica o nosso coração. Santifica a nossa vida, Senhor. Nós queremos sempre se lembrar que fomos lavados e purificados no sangue do Cordeiro que é Jesus. E continua todos os dias, através do Teu Espírito Santo, a nos fazer forte, a nos purificar, a santificar a nossa vida, a nos afastar dos desejos e caminhos maus. Que o nosso coração sempre deseje e tome essa decisão pelo caminho da santidade. Conserva a nossa vida com integridade, Senhor, assim como José foi.
maior exemplo para nós, que ele fugiu daquela tentação. Que a gente não venha fletar com o inimigo, com as tentações, que não venha brincar com o pecado, mas que a gente possa se afastar cada dia mais e viver sempre na tua presença, porque este é o teu desejo para as nossas vidas. Nós oramos e confiamos que o Senhor está conosco, que o Senhor já nos perdoou e que está presente para nos fortalecer todos os dias. Abençoa, Pai, a nossa vida, este domingo e esta semana. Fica conosco, Pai. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém? Levanta as suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Fique na paz de Jesus.